Vamos seguir falando então dos ministérios e dos ministros, agora do Haddad. Muita gente dizendo que se tem alguém que ficou bem na fita, que terminou bem em 2023 na fita, foi ele, à frente do Ministério da Fazenda. Dá para dizer que ele fecha o ano como principal nome para 2026 na corrida eleitoral, caso Lula não concorra? Ou ainda é muito cedo? Eu acho que dá sim, Vivi, porque eu fico imaginando às vezes essa sucessão do Lula em 26 ou em 30. Eu fico lembrando daquela vinheta do Big Brother, sabe? Que os rostos vão apagando à medida que eles vão sendo eliminados. As pessoas, os BBBs vão sendo eliminados, apaga ali da vinheta, e até que no final ficam os finalistas. Eu comparo um pouco com isso. O Flávio Dino, ele foi eliminado, né? Ele não está mais na corrida sucessória. Seria um erro se o Flávio Dino, a partir do STF, fizesse campanha para presidente da República. Seria um erro para a biografia dele, seria um erro para o STF, para o país, porque não é lugar de fazer política no Supremo. Então, você tinha o principal nome em disputa com Haddad, você tem um principal nome que estava em disputa com Haddad já fora do páreo. Aí vamos fazer uma rápida análise aqui dos outros. O Rui Costa, por exemplo. O Rui Costa é outro nome que na largada do governo era tido como uma opção para 2026 ou para 2030, se o Lula se candidatar à reeleição. Cara, o Rui Costa, ele primeiro tem que fazer um dever de casa para ser gostado pelos colegas dele. O Rui Costa é disparado o ministro que mais recebe críticas dos seus colegas. É chamado de truculento, é chamado de grosseiro. Há críticas também à capacidade de gestão dele do governo como ministro da Casa Civil, que a tarefa é fazer essa coordenação. Então ele não consegue nem internamente ter esse apoio para ser um líder que o chefe da Casa Civil tem cargo, tem crachá para ser, que dirá se projetar para ser candidato a presidente da República. Dois outros nomes, Simone Tebet e Geraldo Alckmin, que são falados, são lembrados como opções mais ao centro de uma eventual sucessão do Lula, eles optaram, a Simone Tebet e o Alckmin, por uma atuação muito discreta. Você praticamente não viu entrevista, aparição pública, com lançamento de programas, né, momentos de mais projeção da Tebet e do Alckmin. Os dois, eu acho que não foi à toa, eu tenho uma teoria sobre o porquê disso, já falo, eles optaram por ter uma atuação longe dos holofotes. Eu fico com a impressão, queria até te ouvir sobre isso, Vivi, que o Alckmin e a Tebet, eles quiseram passar longe um pouco dessas vitrines, desses holofotes, para não serem acusados de estarem plantando uma semente para suceder o Lula. Eu acho que justamente o que eles não quiseram é sofrerem essas acusações. O que você acha? Por que você acha que a Tebet e o Alckmin foram tão discretos mesmo esse ano? É bem provável essa sua teoria, eu concordo contigo também, e acho que sobretudo também nos últimos meses, né? Eu via muito mais uma atuação, a Tebet aparecendo, falando muito mais, e realmente nos últimos tempos mais discreta, eu acho que se poupando mesmo, e até já deve haver uma amarração de bastidor, né? E o Lula cobrou muito também que os ministros trabalhassem juntos, trabalhassem em equipe, então acho que já deve ter um combinado de bastidor também, Guilherme, não sei. Aqui é só achismo mesmo. Eu tenho essa impressão. Outro que teve uma atuação muito discreta, e aí, sinceramente, eu não consigo saber se é porque quis, se é o estilo dele, né? É uma pessoa pouco afeita à mídia, é o Camilo Santana. O Camilo Santana, ele era uma das grandes promessas desse governo. Foi governador do Ceará durante 8 anos, reeleito muito bem, eleito senador muito bem, fez o sucessor no Ceará, é um dos grandes nomes do PT no Nordeste. Agora, como ministro da Educação, eu vou ser muito sincero, às vezes eu até esqueço que ele existe, de tão pouco que ele aparece. É uma área do governo que eu acho que, como eu falei agora há pouco, como o Ministério do Meio Ambiente, como o Ministério da Saúde, simbolicamente deveria liderar uma reconstrução, né, mostrar que é diferente em comparação à tragédia que foram os anos do governo Bolsonaro, com Weintraub,
com o pastor Milton lá, que eu nem lembro o nome todo, que ficaram à frente do Ministério da Educação. Exatamente. Era uma pasta que era para ser reluzente de realizações. E o Camilo Santana, ele é muito, muito apagado. De novo, não sei se ele é avesso a publicizar o que ele faz. Eu acho que é um pouco difícil que seja assim, porque ele foi governador durante 8 anos, né, se elegeu para o terceiro cargo majoritário como senador, sabe da importância da comunicação, mas ele é muito, muito discreto. Eu quase não ouço falar do Ministério da Educação. Então também eu acho que o outro, que nessa disputa pela sucessão do Lula, ou ele muda drasticamente nos próximos anos, ou ele também não vai ter força política para se colocar. E o Haddad, né, voltando ao ponto inicial da tua pergunta, o Haddad apareceu muito esse ano. Ele conseguiu, na agenda econômica, entregar coisas importantes. Teve, né, tem ainda uma tensão, uma discussão entre o quanto que ele está fazendo de medidas de crescimento do país, de medidas desenvolvimentistas, versus o que ele está fazendo de política fiscal, de controle dos gastos. Né? Muitas pessoas criticam a política econômica do governo, dizendo que talvez ela deveria ser mais ousada, mais desenvolvimentista e menos ortodoxa. E o Haddad vem dizendo que ele tenta fazer uma combinação das duas coisas, e acredita a isso os bons números que ele entregou agora no fim do ano. E a economia está com bons números, não dá para a gente negar. O país, a previsão de crescimento é de quase 3%, a gente está com uma taxa de desemprego muito baixa, né, a menor em anos. Não houve uma explosão das contas públicas descontrolada, e o Haddad apareceu como o grande responsável pela aprovação de uma reforma que eu, desde que eu me entendo por gente, ela tramitava nesse Congresso, que é a reforma tributária. E isso, ao contrário da reforma da Previdência, por exemplo, que foi outra coisa que muitos economistas celebraram, né, outros lamentaram, mas muitos celebraram, lá foi aprovada muito graças ao Rodrigo Maia, quer dizer, graças ao Congresso. Não foi esforço do Paulo Guedes que fez aquela reforma ser aprovada. E agora foi a tributária, e muito graças ao esforço do Haddad, que vestiu a camisa daquilo, foi a campo para conseguir aprovar. Então, acho que não tem muito páreo para ninguém. É Lula ou Haddad o candidato do PT? Se vai ser em 26 ou se vai ser em 30, aí são outros 500. Até porque também tem que ver se o Lula for reeleito em 2026, se o Haddad vai continuar nessa posição de destaque indo bem durante tanto tempo. Mas se fosse hoje, para o PT ter que escolher quem seria seu candidato em 2026 e não fosse o Lula, dificilmente seria outro nome que não o Fernando Haddad.